Voltamos a falar agora do assassinato do policial penal de Goiás, José Françoaldo. A Polícia Civil identificou ao menos 5 envolvidos no crime, que tentaram atrapalhar as investigações com depoimentos falsos. O corpo dele, gente, finalmente foi encontrado, após cerca de 40 dias de muita angústia. Entenda agora o que estaria por trás do crime e como a polícia conseguiu saber da verdade. Na tela. O irmão de Françoaldo conversou com a nossa equipe de jornalismo e falou o que achava que teria sido a motivação do crime. A motivação do crime, segundo apurado pela polícia, teria sido um desvio, aproximadamente R$150 mil, feito por Manuelito e o funcionário Daniel, no qual o Françoaldo descobriu esse desvio e chamou eles para conversar. Então, eles planejaram com antecedência o crime, teve mais envolvidos, além dos dois e a esposa do Manuelito. Após a morte, a esposa de Manuelito teria lavado toda a cena do crime lá na chácara onde eles comemoravam, até para tentar despistar a polícia. Inclusive, as imagens de câmeras de segurança que flagraram a caminhonete do policial penal seguindo em direção à Planaltina, aqui no DF. Já no outro dia, na segunda-feira, dia 28 de novembro, na verdade, quem estava ao volante era um dos suspeitos pela morte e que dirigia o carro para depois incendiá-lo, como aconteceu. O veículo foi encontrado destruído na tarde daquela segunda, já próxima à região do Paranoá. E nessa linha do tempo desse crime assustador, foram 40 dias de muita angústia, muita apreensão e também, claro, várias dúvidas por parte da família, do Françoaldo, do Aldo. Ele era casado, não tinha filhos, mas era muito questionado até pelos próprios parentes a respeito dessa empresa que ele mantinha paralelo, claro, ao trabalho de policial penal. Muito se dizia também que, inclusive, essa empresa de aluguel de materiais de construção seria fachada para um esquema de agiotagem. Isso porque muito dinheiro era movimentado. Um dos suspeitos, ele foi, inclusive, preso com uma grande quantia na conta, mais de R$150 mil. E ao longo dos últimos 40 dias, desde o desaparecimento do policial penal, no dia 27 de novembro, até o momento em que eles encontram o corpo, na última sexta-feira, a polícia ela ficou atenta, claro, à movimentação desses ex-funcionários, que já eram suspeitos. E adivinhe só, eles continuavam frequentando a casa da família do Aldo, indo toda vez lá dizendo que ele estaria fugido, que ele tinha se envolvido numa confusão, teria roubado alguns clientes e, por isso, teria ordenado que os funcionários continuassem tocando a empresa. Só que a família não engolia essa. E a partir de, novamente, uma visita do tal do Manuelito e Daniel, ex-funcionários aí dessa empresa, os parentes questionaram. Novamente, indagaram, perguntaram o que aconteceu com o Aldo. Foi aí que um deles confessou o crime. Os familiares já tinham desconfiança de que eles sabiam de alguma coisa, tendo em vista que eles falavam várias histórias distorcidas para a polícia. Foi então que os familiares perguntaram, tanto para o Manuelito quanto para o Daniel, se eles sabiam onde estava o corpo do irmão deles, pois eles queriam prestar um enterro decente. Foi quando notaram que o Daniel ficou nervoso. Foi então que chamaram ele para um local separado do Manuelito e fizeram a pergunta novamente. Foi quando ele confessou o crime e falou que sabia onde estava o corpo. Foi então que entraram em contato com a Polícia Civil. O doutor delegado Vinícius e toda a sua equipe prestou um excelente trabalho e conduziram os dois suspeitos, junto com a esposa do Manuelito, para a delegacia, qual foi apurado que eles foram os autores do crime. O irmão de Aldo trouxe mais detalhes sobre como os envolvidos confessaram o assassinato do policial penal. Infelizmente, o meu irmão foi morto pelo Daniel, o Manuelito e o Felipe, as 3 pessoas que ele confiava, era de extrema confiança, por ganância, porque o Manuelito estava roubando há 6 meses, ele tinha descobrido que o Manuelito e o Daniel estavam roubando, quer dizer, há 6 meses, e ele já havia suspeitando. Aí a intenção deles era
esconder esse roubo e tomar conta de vez da empresa. Por conta do avançado estado de decomposição, agora o corpo passará pela perícia para apontar com 100% de certeza de que é sim José Françoaldo, o Aldo. Mas para a família não restam dúvidas. A Polícia Civil trabalha com o envolvimento dessas 5 pessoas. 2 já foram presas. Os 2 foram autuados por ocultação de cadáver, né? Que é um crime continuado, e irão responder pelo crime de homicídio. Importante dizer que na semana passada a Polícia Civil já havia representado pela prisão de todos os indivíduos envolvidos nesse crime, direta e indiretamente, 5 indivíduos. Mas até o momento temos 2 indivíduos presos, né, e são 5 os envolvidos pelo crime. Tudo o que a família de Aldo deseja agora é justiça. A prisão dos envolvidos que traíram a confiança do policial penal e que assassinaram ele covardemente. E que só após 40 dias trouxeram toda a história à tona. Gente, a gente continua acompanhando essa história e uma coisa eu gosto, só pra falar aqui, reforçar. A cada dia que passa vendo essa história do José Françoaldo, eu tenho cada dia que passa mais medo e desconfiança até da minha sombra, porque às vezes ela pode dar um tombo na gente, né?